E a Carla... A Carla já quer participar do estudo de sexta. O estudo de sexta é... Lama Santem. É o estudo dos 14 conselhos do Lama Santem. Você quer participar, Carla? Sim! Tá bom. Eu vou passar o link. Mas agora é só dia 27 agora só. Acabei de ver que eu fiz uma coisa errada. Semana passada eu fiquei esperando começar nosso encontro, esqueci que não ia ter. Semana passada, na semana retrasada, a gente tinha falado, né, que não ia ter. Tinha conversado que não ia ter. Mas eu devia ter mandado um e-mail para vocês todos. É que eu mandei. É que eu tava enrolada. E sexta agora eu esqueci como você só enrolou. Tá gravado. Não, então, segunda passada não teve, né? E sexta-feira agora o Daniel esqueceu. Atrapalhado. Quando a gente participa de todas as práticas... É que é muita prática, né, pessoal? Muita gente entrando na internet, falando com... Então, eu sei, eu me confundo muito também. Hoje eu também quero participar da sexta. Arroz de altar, né? Arroz de festa, arroz de altar. Arroz de altar. Tá bom, vou passar para todo mundo, tá bom? Eu quero sim. Tá bom. Eu passo para todo mundo do grupo, já lasca tudo de uma vez. Acho bom. Tá bom, vou passar. A Elo e a... Equanimidade, hein? Equanimidade. É. Sabe o que acontece? Vocês vão acabar enjoando de mim também. Não, nunca. Muita coisa. Não. Deixa que a gente resolve. Eu tô pensando seriamente em fundar uma igreja evangélica e colocá-la como pastora G. Sai fora. Vou rachar de ganhar dinheiro. Sai derreto. A gente só fica esperando você convidar a gente para morar com você, Gê. Coitada. Vamos Ashram. Os malucos unidos. Coitada da Jeane, aguentar a gente. Ai, amores. Então tá bom. Então vamos começar? Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu me lembrar o que é o seguinte. A gente vai fazer as preces, mas daí a gente vai ouvir um trechinho já do... Hoje eu não vou deixar o microfone muito perto para vocês ficarem escutando o batistaca lá, que vocês escutam, mas não vai acontecer de novo. Então nós vamos fazer as preces e daí eu vou passar direto para o vídeo, porque assim, ó, o vídeo 8, né, que seria o vídeo que a gente estudaria hoje, ele é o vídeo de pergunta e resposta. Então, pulamos, né? E o vídeo 9, a primeira parte toda do vídeo 9, o Lama também não fala do texto. Então, pulamos também, né? Mas tá tudo no texto que eu mandei hoje para vocês, tá tudo revisado até o final desse texto que a gente vai estudar hoje, né? Tá tudo lá. Mas a gente não vai estudar junto. A gente vai estudar... A gente tinha combinado para estudar os trechos que ele está comentando o texto, Raiz, né? Vocês lembram disso? Então a gente vai fazer isso. Aí, no trecho de hoje, que é o 9, depois do intervalo, ele fala um pouquinho antes da meditação. Daí dá a meditação e daí comenta um pouquinho depois, mas aí a gente entra no estudo normal. Mas eu vou deixar ele falar esse primeiro trecho do texto, com a tradução, tá bom? Do vídeo. Beleza? Como não vai ser ainda a prática de meditação, a gente testa o som, como é que tá, se tá bom, se não tá pra vocês. Beleza? Então tá bom. Aí também eu mandei, se vocês repararam, eu mandei o texto do retiro, né? O Dharma Tolo, né? Que eu não lembro de ter mandado para vocês, na verdade. Porque hoje a gente vai fazer uma recapitulação de onde que a gente está, assim. Porque do Johnny Paulo dos Reis ele vai recebendo várias instruções, né? E aí, opa, deixa eu só desligar o WhatsApp, porque senão vai ficar pulando aqui o tempo inteiro. Ele vai recebendo várias instruções de
manifestações diferentes, assim, né? Então, pensei de a gente dar uma olhada hoje, quais foram que ele já recebeu e onde que a gente está, né? O que ele recebeu em cada uma, que tipo de realização ele teve de cada uma e tal. Porque é um texto autobiográfico, né? Ele vai contando como é que foi a prática dele, né? Então, pensei a gente fazer isso, daí a gente entra no estudo do texto 9, do vídeo 9. Beleza? Então, ok. Ai, meu Deus, uma... Puxa a caixinha pra baixo, né? Ok? Puxa a caixinha pra baixo, porque é isso aqui que faz barulho. É isso que faz barulho? Puxar a caixinha para baixo? Sim. Pode dar ruim. Vamos ver outra coisa. Tá bom. Então vamos lá, chuchus. Namo lama deshe do peku concho sungi ranjila dagdang dodru sanchanam shanshu vadu kyapsuchi. Namo, no lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Semke droa kudong tu lama sangye drubneni ganna gandu trimleki droa chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço votos de liberar o mundo. Agora os 10 ramos de devoção. Guru, deidades pessoais da Dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza vágira perfeita. Essas 7 linhas. Hum again yogi nupjan sam pema gesar dompola yam sen chogi odrumye pema jone shesudra kordu kandro mampe kor hiki jesudra druti Jinji Lakti Shiksu So Guru Pema Siddhi. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daqueles. Seguindo seus passos, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Pema Siddhi Hum. Om Vajra Pema Siddhi Hum.
Mahum Vajraguru Pema Siddhi Hum. Sustentando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, nós então recebemos as 4 iniciações. As bênçãos de corpo, fala e mente, diretamente de Guru Rinpoche. De uma sílaba Om, branca na testa de Guru Rinpoche. De uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça. Permeia todo o nosso corpo. Purificando as ações negativas de corpo. Uma sílaba A, vermelha, na garganta de Guru Rinpoche. Parte uma luz vermelha. Penetra pela nossa garganta e purifica todos os obscurecimentos e ações negativas de fala. De uma sílaba Rum azul, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração e purifica todas as ações negativas de mente. Dos 3 pontos do lama, então partem as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos e purificam simultaneamente os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, diminui em tamanho, se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração. Nós nos tornamos indivisíveis de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Vou tentar agora compartilhar, durante essa explicação, compartilhar o vídeo com vocês aqui. E vamos ver como é que funciona. O som, especialmente. Então, o Lama vai comentar um pouquinho a prática que ele vai guiar na sequência. So we'll go right into meditation. Então, nós vamos direto para a meditação. Tá bom de ouvir, Patrícia? Darcy, tá bom? In this session, I'd like to go right back to basics, Nessa sessão, a gente vai voltar para o básico, which are exactly suitable for people of very inferior faculties like myself. que é perfeitamente adequado para pessoas de qualidades mentais inferiores como ele mesmo. It's a very simple practice. The very simple practice of resting in the stillness of the awareness, and as if from afar, observing thoughts, images, and so forth, rising and passing. That's it. É uma prática muito simples, simplesmente Nós repousamos na quietude da nossa mente. Peraí que o meu som falhou aqui, vocês escutaram? Estavam escutando? Não. Não, eu também. Só estou te escutando agora, não do vídeo. So if you find this very difficult, very challenging, Peraí. é perfeitamente adequado para pessoas de qualidades mentais inferiores como ele mesmo. it's a very simple practice. The very simple practice of resting in the stillness of the awareness, and as if from afar, observing thoughts, images, and so forth, rising and passing. That's it. É uma prática muito simples, simplesmente repousar na consciência, olhando para os pensamentos como se eles estivessem ali adiante. This is also a type of placement exam. Esse também é um tipo de exame de classificação. So if you find this very difficult, very challenging, Se você achar isso muito difícil, muito desafiador, then I can guarantee you it will be much, much more challenging, much more difficult if you gain an insight into emptiness to sustain that. ele pode garantir que é muito, muito mais difícil do que... Não, pode garantir que muito mais difícil é sustentar a visão da vacuidade em meias aparências, quando você atinge. And if on some occasion you should actually come to rest in Rigpa, which is possible, it'll be even more difficult to sustain that. E se você, em algum momento, for capaz de repousar em Rigpa, vai ser muito mais difícil ainda sustentar isso. And if you cannot sustain your insight into emptiness and you cannot continue to rest in Rigpa, there's no path.
E se você não conseguir sustentar a visão da vacuidade, e se você não conseguir sustentar o repousar no Rigpa, não há caminho. These wind up then being simply sporadic encounters with reality, Isso acaba sendo como se fossem encontros esporádicos com a realidade, which then fade into memory que daí desaparece como memória. and bring about no lasting, irreversible transformation. E não traz nenhuma transformação irreversível. So that's the view of this whole tradition. Essa é a visão de toda essa tradição. And then you can see for yourself whether it's true. E daí você pode ver por si mesmo se isso é verdade ou não. When you come to the practice of Vipassana, come to the practice of Trekchö, you really want to come with a mind that is a vessel that is suitable to contain and hold those teachings. Quando você vai para a prática de Vipassana em Trekchö, você realmente quer ter uma mente que seja um vaso perfeito para receber essas práticas de Vipassana em Trekchö. So one of the aphorisms from Tibet is there are many profound practices, but few profound practitioners. Um dos aforismos tibetanos é: existem muitas práticas profundas, mas poucos praticantes profundos. And so in short, insofar as the mind is still very strongly influenced by the five obscurations, E é claro que enquanto a mente estiver sujeita aos 5 tipos de obscurecimentos, or more simply, is the oscillation between excitation and laxity, it's not a very suitable vessel. ou simplesmente oscilando entre agitação e sonolência, esse não é um vaso, um recipiente adequado. So this is a real preliminary practice. Então essa é realmente uma prática preliminar. There's a mundo for Vipassana and for Dzogchen. É um aviso para a prática de Vipassana aí. So Não, let's continue the practice. Não, levanta, né? Levanta. agora eu vou parar de compartilhar a tela, porque não tem muito sentido ver só o som, tá? Always let your entrance into the practice be one of release, of letting go. Deixe que a entrada para essa prática seja sempre de relaxar, de soltar. As you rest your body in a state of ease, looseness, Conforme você estabelece seu corpo à vontade, solto, your breath flowing in and out effortlessly. o ar entra e sai sem esforço. And your awareness releasing the burden of grasping and effortlessly coming to rest in stillness in its own place. E a consciência solta a carga, o peso da fixação e repousa em seu próprio espaço sem esforço. Effortlessly still, Quieta, sem esforço, clear, and cognizant. clara e cognoscente.
Then let your eyes be gently open, at least partially open. Então deixe seus olhos abrirem-se gentilmente e ficarem ao menos parcialmente abertos. Your gaze soft and unfocused, Com o olhar solto, sem focar qualquer objeto. just resting vacantly in the space in front of you, Apenas repousando, solto, no espaço à sua frente. as if you were daydreaming. Como se você estivesse sonhando acordado. Your face totally relaxed, O rosto completamente relaxado, eyes relaxed, natural, unstrained. os olhos relaxados, naturalmente sem qualquer constrição. And from the vantage point of the stillness of your own awareness, let your awareness illuminate the space of the mind, whatever thoughts and images arise. Da perspectiva da quietude da consciência, deixe que ela ilumine todos os pensamentos e eventos mentais que surgem no espaço da mente. The object of mindfulness in this practice is the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. O objeto de prática nesta prática é o espaço da mente e qualquer evento que surgir nesse espaço. And if on occasion you can't detect any movement, any appearances within the space of the mind, then simply attend to the space itself. E se em qualquer momento você não puder detectar nenhuma aparência nesse espaço, observe então o próprio espaço. See what you can still ascertain, even in the absence of appearances within this space of the mind. Veja se você pode determinar, mesmo que não haja nenhum objeto, nenhum evento acontecendo, se você pode observar o próprio espaço. And when appearances do arise, appearances or subjective mental impulses, simply be aware of them, observe their nature. E quando alguma aparência surgir ou algum impulso subjetivo surgir, apenas observe. Observe a sua natureza, Without attraction or aversion, sem atração e nem aversão, without perpetuating them or terminating them. sem perpetuá-los ou finalizá-los, querendo que eles vão embora, Without identifying with them. sem se identificar com eles. Let your awareness be like space, witnessing the formation of clouds and rainbows within the space, Deixe que a sua without moving toward or away from them. Deixe que a sua mente seja como o espaço, permitindo que as nuvens, os arco-íris se formem, mas sem querer ir na direção deles. In this practice, we do not seek to modify or correct any of the contents of the mind. Nesta prática, nós não tentamos modificar ou corrigir qualquer conteúdo da mente. But this is a shamatha practice.
Essa é uma prática de shamatha. So it is necessary on occasion to correct, to balance our flow of mindfulness of the mind. Então, em alguns momentos, é sim necessário corrigir os desequilíbrios da atenção. For this, we need to monitor the flow of mindfulness with introspection. Para isso, nós precisamos monitorar o fluxo de atenção plena por meio da introspecção. And detect as quickly as possible when the mind, when the awareness has been set in motion, captured, carried away into excitation, distraction. E detectar o mais rapidamente possível quando a consciência for capturada, for colocada em movimento por qualquer conteúdo da mente. When you've slipped into unawareness. Ou quando você se tornar inconsciente. As soon as you recognize that, relax, release, and return. Assim que você identificar isso, relaxe, solte o que distraiu você e retorne. But with our faculty of introspection, we also need to recognize as quickly as possible when clarity of awareness diminishes. Por meio da faculdade de introspecção, nós também precisamos detectar o mais rapidamente possível quando a mente se tornar sonolenta. And we slip into a state that's dull, spaced out, vague. Quando nós perdermos a clareza, entrarmos nesse estado de sonolência. As soon as you recognize that, balance your attention. Assim que você reconhecer isso, equilibre a atenção. Refresh, restore, and retain the flow of mindfulness of the meditative object. Renove, traga de volta o objeto da atenção e sustente o foco no objeto da atenção. Recupere o fluxo da atenção plena. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Tudo bem por aí, amores? Oi, Tetê! Oi, Mo! Oi, todo mundo! Então, essa é uma prática, como eles dizem, basics, né? A gente chama com foco na mente. E daí, aquele comentário que ele faz no começo, assim, né? De se é difícil para a gente sustentar um fluxo de atenção plena aos conteúdos da mente, né? Sem a gente se mover, que é uma forma grosseira, que é uma prática grosseira, né? Que vai ser mais difícil sustentar a visão de vacuidade, depois vai ser mais difícil sustentar a presença em Ripa, né? Então, se a gente não treina com as formas grosseiras, as outras são mais difíceis, né? Mas só por isso, né? Porque a gente passa, nos ensinamentos, a gente passa sempre do grosseiro para o sutil, né? Bueno, então, amores, que eu queria comentar com vocês antes da gente seguir o estudo, né? Se vocês pegarem o texto do Retiro, né, o texto raiz mesmo do Dharma, do Dharmatolo de um idiota vestido de barra e penas, né? No começo ele fala um pouco sobre a vida dele, ele faz aquelas brincadeiras, eu queria chamar atenção, aí eu pensei de, né, me besuntar de barro e daí colocar umas penas e tal, daí fala sobre as preliminares, e depois lá na página 7 ele começa a falar dos ensinamentos que ele foi recebendo, né? Primeiro que ele teve aquela ideia de... Ele fala assim, se esses velhos aí conseguem meditar, né? Eu também consigo. Foi para um lugar lá isolado, ficou lá olhando para a pedra, ficou olhando para a frente dele, lá, encostou numa pedra, ficou lá olhando para frente dele. Aí surgiu o primeiro ensinamento que ele recebe é de uma criança branca, né? Ele descreve como sendo uma criança branca. E daí ele é convidado por essa criança branca a entender entre corpo, fala e mente quem que tem a primazia. Aí, bom, beleza. Entendeu que quem tem a primazia é a mente, né? Então ele fala assim daí, na página 7. Determinei que a mente tem a primazia, mas não sabia o que fazer a seguir. Falar, tá bom, é a mente, mas agora eu faço o quê mesmo, né? Aí surge o Vajra nascido no lago. E dá uma iniciação de corpo para ele, né? Depois, numa outra noite... Numa outra... O Vajra nascido no lago, ele já dá uma instrução de observar a origem, a localização e o destino, né? Mas ele recebe a iniciação de corpo do Vajra nascido no lago. Depois, numa outra noite, o Yogi de cor vermelha, dizendo ser a Vajra da fala de Orgen, emanação de fala de Guru Rinpoche, dá outra ensinamento sobre aquela coisa da quietude do movimento, né? Que é super bonito, né? Falei, então, tá vendo? Tá vendo isso que tá quieto? Então, essa é consciência. Tá vendo os movimentos? Então, isso é movimento. Então, fique consciente da quietude do movimento. É a instrução básica de sustentar a quietude e movimento, né? E ele recebe também a iniciação de fala, dessa emanação de fala do Guru Rinpoche. Aí ele fala assim, ele dá essa instrução de observar a quietude e movimento, e aí ele passa 3 anos fazendo essa prática. Daí aparece a jovem mulher, é o a quarta manifestação que dá ensinamentos para ele, né? A jovem mulher, é onde a gente está terminando esse ensinamento, né? Aí ela coloca 13 sementes brancas de mostarda num espelho e fala, segure esse espelho no seu coração. Essas sementes são um sinal, um presságio, indicando que no futuro seus discípulos, que eram 13, se tornarão vidyadharas, né? Colocando sobre o meu coração, ela cantou essa canção. E a gente estudou no encontro passado, a gente estudou essa canção dessa mulher, que o Lama depois diz que ele acha que não seria muito maluco de pensar que essa mulher é Yesh Sogyal, que dá ensinamentos para ele, né? A mamãe Yesh Sogyal. Ele fala, porque ele vai falar isso agora. Nossa, deu uma... Como você fala mesmo?
gaguejada. Mixado. Uma mixada. Antes de ele continuar no texto, desculpa, ele faz uma... Voltando lá pro texto que eu mandei para vocês do estudo, né, do vídeo 9. Antes de começar a falar de novo do ensinamento do John Limpa, ele vai falar que o mestre Dzogchen do século XIX, Lera Limpa, né, que é o grande Terton também, ensina essa prática que a gente fez aqui de chamar o foco na mente, né, com uma clareza incrível. Ele referiu-se a essa prática, como uma base indispensável de todos os samadhis, estágios de geração, de completitude e Dzogchen. Ele indicou que um sinal de que você está realmente tendo sucesso nessa prática é quando você consegue sustentar um estado não conceitual de consciência do espaço da mente, ou seja, a gente observa os pensamentos de forma não conceitual, né? Quer dizer, a gente observa os pensamentos sem encadear, sem comentar, sem acrescentar nada, né? Agora, sabe uma coisa que eu estava pensando quando estava fazendo prática? Que é assim, às vezes a gente pode pensar, né, que observar o espaço da mente, a gente pode ter a sensação de que vão surgir só imagens. Não sei se alguém tem essa sensação. Mas não se esquece de observar tudo que surge. Então, imagens, conversas, comentários, falas, né? Emoções, estados emocionais, assim, às vezes sutis. Tudo isso é para ser observado nessa prática. Gê, Sou não eu. sei se eu posso fazer uma pergunta. Claro. Eu estava fazendo a prática e também fiquei com dúvida com relação à sensação do corpo, porque eu estava com uma dor no dedão do pé, assim, acontecendo, mas estava aparecendo isso. Também é considerado algo para se observar? Então, não a própria sensação em si, né, de dor, mas porque essa é a sensação de corpo, é consciência de corpo, né? Ele surge no espaço da consciência, mas não no espaço da mente. Não é uma informação puramente mental, né? Não é uma aparência puramente mental. Mas, por conta da dor no pé, pode ser que você fique se sentindo, que sua mente fique perturbada, fique sem energia, assim, pode ser que você fique remoendo uma história da dor no pé, e, como essa pé, sabe, comentando a dor no pé, isso sim já é evento mental. É como se fosse um evento mental que tá tendo uma origem, assim, uma relação com uma sensação no corpo, né? Mas não é a própria sensação da dor no pé, né? A sensação em si, assim. A sensação em si, a sensação da dor no pé também pode, sei lá, fazer você ficar ansiosa. Quando é que essa dor vai acabar? Sabe, querendo se livrar da dor. Mas tem muita coisa que acontece na mente por conta da dor no pé, mas a sensação em si do pé não é. Não, era mais assim, tava lá. Eu tava consciente que tava latejando, assim, sabe? Mas isso, só. Então, quando você toma consciência de que o pé tá latejando, é uma distração perfeitamente compreensível, né? Mas é como se fosse uma distração. O que aconteceria se a gente tivesse realização nessa prática seria que todos os sentidos físicos estariam desligados, basicamente. Se a gente tivesse um samadhi, né? Com foco na mente. Os sentidos físicos estariam desligados. Então, você não sentiria o pé. Não só a dor no pé, mas o pé, né? Nenhuma parte do corpo. Mas a gente não tem esse nível de concentração, né? Então, as sensações físicas brotam, assim. E vão continuar brotando, né? Por muito tempo. Mas não é objeto. Isso é importante a gente entender. Não é o objeto da prática. Pensa nisso, né? Se a gente tivesse... Fica mais fácil de pensar desse jeito, assim. Se ele tivesse samadhi perfeito com foco na mente, as sensações físicas desapareceriam. Simples assim, né? Agora, é interessante que pode surgir na mente por conta da dor no pé, né? Aí passa a ser evento mental mesmo. Obrigada, Gê. Mas aí a gente pode observar, é interessante essa fala dele aqui, ó. Você ter consciência dos pensamentos de uma forma não conceitual, né?
Quer dizer, não classificando, julgando, querendo que seja diferente, acrescentando coisas, né? É simplesmente observar, como se ele tivesse sendo refletido num espelho. Como se a nossa mente fosse um espelho, assim, que só reflete aquilo, mas não faz nada. O espelho não faz nada com isso, né? Ele só reflete. Seria a mesma prática, né? Dessa forma, você está consciente dos pensamentos de uma forma não conceitual. Enquanto sustenta isso, você sabe de forma intuitiva ou direta que nada que surge no espaço da mente pode lhe causar mal. Se você só observa, né? E você nem nomeia, nem qualifica, né? Não interage de nenhuma maneira, então começa a ficar claro que nada que acontecer na sua mente pode de verdade causar qualquer mal para você, né? Então, isso é como estar lúcido em um sonho, porque você sabe que qualquer coisa que acontecer no sonho não pode causar mal, porque no sonho é o mesmo jeito, mesma coisa que não tem lugar nenhum, tá na mente, né? Então, se a gente compreende isso, né? Não poderia nos causar mal. Quando eu estava em um retiro restrito de 6 meses dessa prática, Gyatso Rinpoche me disse que mesmo que 1000 maras apareçam para pegá-lo, você sabe que eles não podem lhe fazer mal. E mesmo que 1000 budas apareçam na sua mente, eles também não podem abençoá-lo. São só aparências vazias. Como poderiam lhe dar bênçãos nesta prática, né? É diferente da prática do... Oi. Assim como tem a prática de foco na mente, tem a prática de foco na consciência, né? Sim. Aí eu te pergunto, a prática de foco na consciência seria em graduação, da mente é mais difícil do que a da consciência? É um estágio superior ou não dá para dizer isso? Não é um estágio, é uma prática diferente só. Tem pessoas que têm muito mais facilidade para consciência da consciência do que para atenção plena na respiração. O Aloha se ensina basicamente 3 práticas, né? Atenção plena na respiração, mente e consciência. Né? Atenção plena na respiração, shamatha com foco na mente e consciência da consciência. Não tem nenhuma hierarquia entre as práticas. É a história da chave que abre a porta, né? Não importa se ela é de ouro, de prata ou de bronze. Importa que ela abra a porta, né? Do mesmo jeito aqui. A minha pergunta é no sentido que você fez a observação. Em tese, você não deveria estar sentindo o corpo se o foco é na mente. Isso. Mas, ao mesmo tempo, se tem a prática de foco na consciência será que o foco na consciência, por ser também o abrangente do todo, porque o foco na consciência é tudo aquilo que você percebe. Não é tudo aquilo que você percebe. Foco na consciência é o foco na própria consciência, não nos objetos da consciência. Então, não estou prestando atenção, quando eu estou fazendo prática de shamatha com foco na consciência, eu não estou focando os objetos que surgem para a consciência, estou focando a própria experiência de estar consciente. É bem mais um é cognoscência, o outro é aquilo que é iluminado pela cognoscência, é isso? Mais ou menos isso. Não é o objeto que está sendo conhecido pela consciência, né? É a experiência da consciência, propriamente, assim. Então, é como se a gente... É uma prática mais sutil a mais sutil de todas. Mas não quer dizer que ela é melhor, né? Cada uma... O propósito da prática de shamatha é nos levar a aquietar a mente. Se a gente aquieta a mente, prestando atenção na respiração, na mente ou na consciência, não faz diferença. Jane. Oi, Paulinho. Bom, querida. Tudo. Deixa eu perguntar o seguinte, porque assim, eu tenho mais facilidade em fazer esse foco na consciência. Uhum. Quando eu faço foco na mente, eu acabo dispersando muito. Uhum. Aí eu acho assim, eu digo, tá, tudo bem, mas o que adianta? Eu faço foco na consciência, consigo permanecer de boa, mas
E aí, quando eu vou para esse da mente, eu não consigo. Então, como é que isso vai funcionar no cotidiano, só esse foco na consciência? Então, a questão é que isso que eu falei sobre shamatha é de uma forma geral, assim, né? A gente poderia usar qualquer prática, qualquer uma delas levaria ao atingimento de shamatha. Porém, nos ensinamentos do John Limpa, né, a prática de shamatha com foco na mente é muito importante. Então, ainda que você tenha mais facilidade para a prática de shamatha com foco na consciência, ou mesmo alguma outra pessoa que tenha mais facilidade de shamatha com foco na respiração, né? No caso de vocês serem estudantes e alunos do Alan Wallace e quererem avançar no caminho do John Limpa, a gente precisaria praticar shamatha com foco na mente. Então, como se fosse assim, a gente faz a prática de shamatha que é mais útil para a gente a maior parte do tempo. Mas a gente precisaria se dedicar um pouco a essa prática de shamatha com foco na mente. Porque a base de todos os ensinamentos do John Limpa, né? O que eu tenho feito é pego essa da foco na mente e chapado o coco em cima dela, trabalhado muito em cima dela, justamente por eu ter dificuldade, entendeu? Porque senão não adianta, eu fico fazendo a que é mais fácil para mim. E aí é o que tu falou, eu acabo me perdendo um pouco no caminho do John Limpa, né? Então. Não é só por ela ser mais difícil, sabe, para você. É por ela ser a prática que é, né, que é a base dos ensinamentos do John Limpa, né? Tá. Mas vai ter um ponto, vai ter um momento em que ele também vai sugerir, porque assim, o caminho do John Limpa vai ser mais ou menos assim, ele vai falar, olha, observa a mente, né? Observa a mente, as qualidades, os conteúdos da mente, espaço da mente. Mas vai ter uma hora que ele vai inverter o foco da consciência para o praticante, né? Para aquele que tem, aquela pergunta que sempre se faz. Mas quem está praticando e tal, vai ter uma hora que ele vai fazer essa inversão nas práticas de Vipassana, né? Então, não se preocupa, porque a gente vai poder se perder à vontade, porque tem várias chances de se perder, né? Mas vale a pena insistir nessa prática. Mesmo que outra prática de shamatha seja mais fácil. Né? O problema não é que o ponto não é assim, ó. Não tem problema ela ser mais fácil, porque quando ela é mais fácil, significa que a gente está avançando mais na prática de shamatha, né? E isso é uma boa coisa, né? Porém, a gente pode continuar fazendo isso, se a gente sente que está avançando mais, especialmente em retiro, assim, vamos supor que a gente vai fazer um retiro, né? E daí a gente tem bastante tempo para praticar. A gente deveria fazer uma prática, a maior parte do tempo, a prática que mais a gente sente que está avançando, né? E usar uma parte do tempo para fazer outras práticas, né? Para poder ir... E aí, nesse caso aqui, como a gente está seguindo esse caminho aqui, proposto por John Limpa, né? Essa outra prática seria shamatha com foco na mente. Porque tem outros... Shamatha com foco na mente, essa prática tem outros ganhos, assim, né? Não é simplesmente uma prática de shamatha. Não tem só os benefícios de uma prática de shamatha, né? Vai se transformando na prática que ele vai guiar aqui, né? Eu não sei se eu estou enganado ou não, mas me parece que assim, para que a gente traga o Dharma para o cotidiano, essa prática é fundamental. Porque você consegue não se identificar e não se prender a todos os eventos que vão ocorrendo, né? Porque acabam interferindo, como a irmãzinha aí estava falando, né? Ela estava com uma dor no dedão do pé. E aquilo, de certa forma, estava participando da prática dela. Tudo que acontecer com a gente no cotidiano vai gerar um evento mental também. Uma conversa da mente, discorrer da mente. Se eu me identifico com esse discorrer da mente, eu vou acabar me perdendo no caminho. Então, acho que essa aí, talvez seja por isso que o do John Limpa foque tanto nessa prática, né? Porque acaba sendo algo do cotidiano, né? É que o ponto dessa prática é sustentar a quietude em meio ao movimento. Esse é o X dessa prática. E é isso que o Alan Wallace recomenda que a gente faça no cotidiano.
Então, ele tem sim, essa prática tem sim esse vínculo. E geralmente em final de retiro de 8 semanas, né? Quando a gente já está chorando, que vai embora e tudo mais, ele fala que a gente deveria fazer essa prática. A gente deveria ir para a vida de volta, né? Procurando sustentar a quietude em meio ao movimento. Que é muito clara nessa prática de chamata com foco na mente, né? Você procura observar tudo que vai surgindo na sua mente, imagem, som, emoção, blá, 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 sem se mover. E essa habilidade é muito útil no cotidiano. Com certeza. Gratidão. Então, ó, quietude em meio ao movimento. Essa é a frase que tem que estar colada no nosso óculos, por dentro. Assim. No nosso coração, na nossa mente, né? Gravada na nossa mente. Essa frase. Quietude em meio ao movimento. Porque, gente, o movimento nunca vai acabar. Pensa que a gente nunca vai... Pensa que se a gente fez mesmo voto de Bodhisattva, né? Não vai acabar. Né? Então, melhor, a gente já se acostumando a não se perturbar. Porque essa coisa de manter a quietude em meio ao movimento é equivalente a não se perturbar, né? Acontece que acontecer é desenvolver ação de poder, que diz o Lama Santen, né? Jagdu Rinpoche. Desenvolver ação de poder, ação de não se perturbar. Desenvolver a habilidade de sustentar a quietude em meio ao movimento. E essa é, assim, se a gente se perturbar, não tem nenhuma chance, né, de ser Buda. Como que vai ser assim? Como é que vai ser? Sacaram? Então, esse é o grande ponto, assim, quietude em meio ao movimento. Beleza? Vamos voltar agora para o tudo de Olimpo, então? Então, olha só. Desculpa. Oi, fala. No último retiro, o Lama Alan Wallace também ensinou uma prática do Yantan Rinpoche. Que na prática tinha 2 momentos, né? Ele faz uma prática de shamatha e depois ele fala, mas essa não é a prática principal. Uhum. Essa prática no começo também tem foco na mente? Não sei se eu entendi direito. Essa prática do Yantan Rinpoche inicialmente era e depois passa a ser a consciência daquele que está praticando, né? Um pouco sustentar a consciência é uma preparação para o Vipassana, para determinar a ausência do eu, né? Então não é exatamente o mesmo caminho aqui do John Limpa, né? Nesse texto aqui. Não é igualzinho, assim. Mas vai ser a mesma coisa, né? A gente vai ficar observando a mente, aí pode ser que uma hora não tenha nada para observar, bom, não tem nada, mas tem um espaço. Então, mas quem está observando mesmo? Pronto, aí virou tudo, né? Porque aí passa para a prática de Vipassana, do eu. E aí as coisas vão desmontando, né? É o caminho que vai acontecer aqui. Mas a instrução é um pouquinho menos direta, assim, do que do Yantan Rinpoche. O Yantan Rinpoche era mais direta, né? A gente pode depois estudar isso. Porque eu acho que esse retiro que vai ter agora lá, eu não tenho certeza se ele vai ser aberto, sabe? Se ele vai ser transmitido e tal. E daí, texto que não é transmitido, a gente não tem como estudar depois, né? Então, se não for transmitido, a gente pode, depois que a gente terminar esse estudo, estudar o retiro do ano passado, o que está aberto, né? Entre eles, os ensinamentos do Yantan Rinpoche. A gente pode estudar juntos aqui, né? Tá bom? Obrigada, Gê. Então, vamos seguir um pouquinho aqui? Então, a gente está nesse ponto aí. Ele terminou de receber as instruções da Yashi Sogyal. Então, o Lama fala assim, voltando um pouco, estávamos olhando essa extraordinária instrução essencial que ele recebeu da Dakini. Ela dá instruções quintessenciais sobre a vacuidade da mente. Então, primeiro ele recebeu a instrução de observar a mente, né? Foi a instrução... A instrução anterior era de observar só a mente. Ele ficou 3 anos fazendo isso. Aí veio a Dakini e falou, então, tá vendo isso? É vazio, porque olha, de onde vem? Onde que fica? Para onde vai? Né? Deu essa instrução para ele realizar a vacuidade da mente, né? Depois, quando ela se refere a uma dimensão da consciência que transcende os parâmetros de existência e não existência, ela não está mais falando de vacuidade. Essas são instruções diretas para Rigpa. Então, ó, lembrando as práticas do caminho, né? Shamatha estabiliza a atenção, né? Vipassana, né? Realiza a vacuidade de tudo, o princípio de tudo, das aparências do eu, a vacuidade, né?
a ausência de existência inerente de qualquer coisa, né? Mas isso ainda não é exatamente atravessar para Rigpa. Realizar Vipassana, ou ter a realização da vacuidade, ainda não é repousar em Rigpa. Essa prática seguinte é o Trekcho, é o cortar, o atravessar, né? Então, essa instrução da Kini aí, ela é uma instrução de vacuidade da mente, e depois, quando ela começa a falar da ausência como é que fala? Extremos, ela está falando de Rigpa. Ela não está mais falando de consciência substrata. Quer ver? Eu vou ler a instrução da Kini inteira aqui, porque a gente... Esse ensinamento aí começa na última linha, mas eu vou ler rapidinho. Que maravilhoso! Filho da essência vágina da clara luz. Sua própria mente é a base de todo samsara e nirvana. A origem da qual ela inicialmente emerge é vazia. O local onde ela reside no período intermediário é vazio. O destino para onde ela vai, no final, é vazio. Perceba a natureza essencial da vacuidade. Ela não tem forma, aparência, configuração, cor ou fonte. Nem é uma e nem muitas. Nem é emanada ou reabsorvida. Ela transcende os parâmetros de existência e inexistência. É vazia das palavras convencionais de negação e afirmação. É espontaneamente realizada como grande vacuidade. É um espelho que transcende causas e condições e é capaz de dar origem a todos os tipos de reflexos. Ainda que surjam cores claras ou escuras, o caráter de sua natureza essencial é imutável. Isso é uma analogia para a mente e a lucidez prístina. Não considere a mente e a lucidez prístina como duas bases. Não confunda a lucidez prístina com a mente. A mente se refere a algo projetado pela lucidez prístina. A noite não ocorre durante o dia e o dia não ocorre durante a noite. O espaço não se transforma em nenhum deles. Faça a distinção entre a mente e a lucidez prístina desse modo. Observar um pensamento após o outro é o caminho para atingir shamatha, mas assim você não acessa o caminho autêntico. Além disso, sustentar sua própria consciência de luminosidade e cognoscência permite que os pensamentos se liberem por si mesmos, mas você não chega diretamente ao ponto. Identifique a lucidez prístina da base. Ó filho de sabedoria e lucidez prístina, a fonte secreta de tesouros das Dakinis é sua herança. Ai, eu acho tão bonita essa última frase. Então, é Yesh Sogyal entregando um tesouro para do John Limpa, né? Então, ela vai fazendo um passeio, assim. Olha, observar os pensamentos é uma boa coisa, mas é shamatha, não é o caminho ainda. Olha, realizar a vacuidade dos pensamentos é uma boa coisa, mas ainda não é Rigpa, né? A lucidez prístina. Então, ela fala, vai direto para Rigpa. Né? Observa a lucidez prístina, né? E identifique a lucidez prístina da base. Então, é assim... Tem sempre nos ensinamentos do Dzogchen, né, e que o Lama tem trazido pra gente, esses conceitos, né? Lucidez prístina da base, do caminho e da fruição. Né? Então, a lucidez prístina da base sempre esteve ali. Então, é aquela fala dos Lamas, olha, você já é um Buda. Entendeu? Não entendi. Aí a gente vai fazendo um caminho, né, para entender. E vai entendendo. Aí essa é a lucidez prístina do caminho. É assim, como se a gente vai fazendo um caminho e essa lucidez prístina da base vai se revelando, né? À medida que ela vai se revelando aos poucos, ela é a lucidez prístina do caminho. Aí quando a gente pega e, por fim, realiza, ela se torna a lucidez prístina da fruição. Mas é igual a da base, mas a da base sempre esteve lá, né? A da fruição é aquela que a gente, por fim, alcançou. Mas não são coisas diferentes, né? É como se fossem estágios diferentes do nosso caminho. Então, agora, por exemplo, a lucidez prístina está na base, mas a gente tem a menor ideia. Como dizer que a gente vai avançando, aquilo começa a ficar... a gente começa a arranhar. Aí tem uma hora que aquilo fica claro, né? Mas o que fica claro sempre teve lá. A gente aqui não via, né? Então, vai surgir esses termos aí. Lucidez prístina da base, lucidez prístina do caminho, lucidez prístina da fruição. Mas é isso. Sempre teve lá, acho que
Vamos ver. A natureza da vacuidade é Rigpa. A natureza de todas as coisas é Rigpa, né? Agora, essencialmente, tudo é manifestação da consciência primordial. A vacuidade, ela é um aspecto da própria aparência, né? As aparências, elas são aparências. Essa palavra em inglês essa palavra appearance, em inglês, né? Que a gente traduz como aparências, ela tem esse sentido, assim, ela surge, ela aparece, né? Mas ela não é. Ela não tem... Então, o fato dela não ser é a própria qualidade de vacuidade dela, né? Ela surge pela luminosidade da nossa mente. Essa aparência surge pela luminosidade da nossa mente. Que é a luminosidade da base. Que é da base, com certeza. Que é a natureza... De Rigpa. De todas as coisas. E de tudo. Não, tudo bem. Mas olha só o que ela fala aqui. Tem uma hora que ela fala o seguinte, ó. Não considere a mente e a lucidez prístina, que vem a ser Rigpa. Então, vou falar de novo. Não considere a mente e Rigpa como duas bases. Não são duas bases. Mas não confunda Rigpa com a mente. Então, parece um koan, né? Esse negócio. Não são diferentes, mas são a mesma coisa. Né? É muito louco, assim. Elas são diferentes, assim, elas são graus de... É aquela história do gelinho e do gelo, da água e do gelo, né? São graus de configuração diferentes, mas não são essencialmente diferentes, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Aí ele vai falar assim, no fim desse trecho, uma frase me chamou a atenção. Ó filho de sabedoria e lucidez prístina. Os sutras da mãe Prajnaparamita se referem à sabedoria. Prajnaparamita é, na verdade, uma deidade, uma corporificação feminina, né? Também é assim no grego, com o termo Sofia, sabedoria. É um nome de mulher. A lucidez prístina, Rigpa, se refere à natureza primordial. E Padmasambhava é a sua corporificação. Assim, acho que é seguro assumirmos que Eshe Sogyal lhe dá essas instruções. Que Dudjom Limpa é seu filho. E filho de Padmasambhava. Porque é como se Eshe Sogyal estivesse falando, ó filhinho, meu filhinho, filho da sabedoria e da lucidez prístina. Filho de Eshe Sogyal e de Padmasambhava, né? Aí ele fala assim, acho que é seguro assumirmos que Eshe Sogyal lhe dá essas instruções e que Dudjom Limpa é seu filho e de Padmasambhava. Que tal ter pais como esses, né? E Eshe Sogyal e Dudjom Limpa e Padmasambhava, né? Com essas palavras ela se dissolveu. Agora volta para o texto raiz, né? Com essas palavras ela se dissolveu juntamente com o espelho em meu coração. E meu corpo, fala e mente foram tomados por alegria e bem-aventurança. Essas palavras se tornaram minha base de compreensão. E assim, novamente, eu meditei ardentemente sobre luminosidade e cognoscência, que são as características da consciência. As únicas características da consciência, né? Não são as únicas, porque a partir daí vai surgir a compaixão, né? Depois que eu fiquei feliz quando eu ouvi isso, mas as duas características básicas são luminosidade e cognoscência, né? Então ele fala, ele está praticando o atravessar, e as palavras são sempre esquisitas, né? É uma boa tradução, a palavra atravessar, porque assim, ele já realizou a vacuidade, né? Mas aí ele vai meditar muito tempo. Ele fala, com essas palavras se dissolveu, né? E essas palavras se tornaram minha base de compreensão, e assim, novamente, eu meditei ardentemente. Então, ele recebe a instrução e pratica aquilo, né? E essa prática do atravessar, do cutting through, atravessar para Rigpa, né? É uma boa tradução, mas isso dá a impressão de que nós podemos designar luminosidade e cognoscência, como se fossem duas coisas, né? E a partir daí meditar sobre elas, como se fossem objetos da prática, né? Mas isso, na verdade, ele está repousando nisso, de forma totalmente inativa. É diferente de fazer chamata com foco na respiração. Então, eu aqui, minha respiração aqui. Ou então, chamata com foco na mente. Então, eu aqui e os pensamentos ali, né? Esse caso aqui não é mais assim. Ele repousa em Rigpa. Essa é a meditação, é repousar na consciência e na luminosidade, né? E a partir daí meditar sobre elas. Ele está repousando de forma totalmente inativa. A última frase desse trecho é uma reminiscência de soltar a mente e as aparências da mente no espaço.
Meditei ardentemente sobre luminosidade e cognoscência. Essas duas coisas não seriam objetos de prática. O que ele está fazendo, na verdade, é soltar a mente e as aparências do espaço e descansar ali. Consequentemente, às vezes parecia que aquilo que surgia e aquilo que estava consciente se dispersavam externamente de modo não dual e então convergiam para dentro novamente. Então, ele está falando o que ele está sentindo conforme ele faz a prática, né? Está compartilhando com a gente o que é que acontecia. Então, às vezes, ele tinha a sensação de que aquilo se dispersava externamente de forma não dual. Então, ele tinha uma sensação de alguma coisa que era externa e alguma coisa que era interna ainda, né? Ele sentia que era não dual, mas que tinha alguma coisa que era fora e outra coisa que era dentro. Como assim, né? Em outras ocasiões, aquilo que aparecia e aquilo que estava consciente eram objetificados de modo dual e espontâneo. Então, naturalmente, desapareciam. Então, ele vai batendo a cabeça, né? Assim, aqui parece ser uma remanescência de soltar a mente as aparências do espaço. Em outros momentos, aparências e consciência eram não dualmente autoemergentes e se dissolviam por si mesmas, ou seja, não surgem e desaparecem na dependência de causas e condições ou como uma sequência causal, e sim como um sopro. De tal forma que eu entendi que elas não eram projetadas de dentro do corpo, ou seja, não partem do corpo para fora. Surgem e desaparecem exatamente onde estão, né? Então ele foi aos poucos, é tão bonito, aos poucos ele vai realizando mesmo a prática, né? Tem hora que era não dual, mas tinha uma coisa que era dentro e outra era fora. Depois não, tinha uma coisa que era dual mas que depois desaparecia. E agora já parece que não é dual e que surge onde está. Não tem mais externo e externo, surge onde está, né? Então é o do John Limpa avançando, né? Eu sabia que essas experiências, os Nyams, eram atribuíveis à fixação à base da existência como um objeto. Então, Nyam, lembra que Nyam é a experiência meditativa, né? Então, as experiências que ele estava tendo, as experiências meditativas que ele estava tendo, se deviam a essa fixação ao eu, né? A base da existência como um objeto, como se tivesse um eu, que é alguma coisa. Aqui ele tem algum grau de experiência da lucidez prístina da base, que está sempre presente. Você não atinge isso e não progride dentro disso. A base está lá, não melhora, não piora, não avança, não acontece nada, ela está lá, sempre esteve lá, né? Apesar de ele já ter esses vislumbres, ainda resta uma tendência à fixação, e por isso ainda acredita nessa lucidez prístina da base como sendo um objeto. Ainda tem alguém que está praticando ali, né? E ele então continua com a prática. Então, todos os meus modos anteriores de fixação naturalmente se dissolveram. E eu repousei na grande vastidão espontânea da base, originalmente pura da existência. Então, ele alcançou Rigpa e repousou em Rigpa, né? A diferença fundamental entre repousar na consciência até dissolver-se na consciência substrato. Então, é atingir Shamatha, né? Repousar na consciência mental, nessa nossa aqui. Até se dissolver na consciência substrato. E repousar na consciência e atravessar pela lucidez prístina da base, é que na primeira tem fixação. Quando a gente está praticando Shamatha, tem uma fixação ao eu que está praticando, a mente que está se dissolvendo. Ainda tem essa fixação, né? É dual ainda, né? E na outra não. Assim, aqui ele diz que está repousando na lucidez prístina da base. Dessa perspectiva, todas as coisas que surgiam como expressão criativa naturalmente se liberavam em sua própria expansão. Essa natureza essencial, em que você não apenas repousa na base, mas vê todas as aparências se manifestando como exibições criativas da base, simultaneamente, quando você vê os dois, a quietude e o movimento, isso agora é o caminho. Essa natureza essencial que é quieta, assim como suas expressões criativas, que são livres de modificação, antídoto, práticas de meditação, memória, fixação e identificação, é chamada de lucidez prístina do caminho. Quer dizer, ele está avançando, ele está repousando na base e já está vendo as coisas como manifestação espontânea dessa base, né? Mas ele ainda não atingiu a realização completa, né? Ele aquilo está se revelando para ele, né? A lucidez prístina,
Ó, sempre vocês leiam lucidez prístina, Rigpa, né? A lucidez prístina está sempre presente. Ela é atemporal, mas está obscurecida pela fixação dualista até mesmo na consciência substrato. A lucidez prístina do caminho é aquela que vai se desvelando cada vez mais, conforme você continua com a prática. Né? A lucidez prístina resultante ou da fruição é Dharmakaya. Chegou, iluminação, né? É a iluminação perfeita. Isso é Rigpa, totalmente livre de obscurecimentos. Beleza? É bom a gente saber o que vai acontecer com a gente no futuro, né? Eu acho a coisa mais interessante é que ele vai transformando em palavras aquilo que não cabe em palavras. Não cabe. Mas é legal, né? Como se fosse um amigo nosso da Sangha falando, olha o que está acontecendo comigo, aconteceu isso. É super legal, né? É super legal. Ele vai tentando explicar o que está acontecendo com ele, né? Para a gente poder ter uma ideia do que vai acontecer, né? Mas claro que não é possível expressar, né, direito. Então, nesse momento, com a ausência da atividade mental, havia a realidade última. Isso é Chittata, Dharmadatta, Shunyata, não dual, da consciência primordial, Dharmakaya. Essa altura aqui, essas palavras todas, elas ficam tudo igual. Assim. Parece tudo a mesma coisa. Ele fala Chittata, Dharmadatta, Dharmakaya, blá, 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 tudo a mesma coisa, né? Como as esperanças, medos, negação e afirmação dissolveram-se no espaço absoluto, Dharmata, sendo que o espaço absoluto dos fenômenos é Dharmadato, havia a consciência primordial auto-emergente. Sem procurar, havia a natureza essencial da realidade espontaneamente realizada. E o modo de ser do grande Dharmakaya, livre de todos os extremos, parcialidade, ir e vir. Ou seja, a união não dual entre Dharmadato, espaço, e Dharmakaya, consciência, do Buda. Né? Inseparáveis. Então, alguém me perguntou recentemente, como é atravessar para Rigpa? E eu diria, leia o que o John Limpa falou. Não pergunta para mim, pergunta para ele, porque ele sabe. Bom, então ele descreveu aqui como é que é atingir a iluminação, pessoal. É assim, o Buda não fez isso, né? O Buda, ele foi um mistério, assim, ele não levantou da árvore, pode falar, aconteceu isso aqui comigo, ó, blá, 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 blá. Não, ele levantou e começou a falar, pessoal, então, sofrimento, né? Então, sofrimento, construir, deu o ensinamento das 4 nobres verdades. Agora, do John Limpa, ele já está dando um spoiler total aqui do que vai ser. É muito legal. Como o sol que se eleva no espaço do céu, livre de contaminações, a consciência primordial, lucidez prístina, despertou na natureza de sua própria base autoemergente e não modificada. E todas as aparências de suas expressões criativas liberaram-se sem serem de modo algum modificadas ou transformadas. Tal liberação natural é ilustrada pela analogia da não dualidade do Sol e seus raios. Então, esse é o texto raiz, agora o Lama vai explicar. O Sol é como a lucidez prístina. E todas as aparências, tudo aquilo que surge, que a gente poderia perceber, né, são vistas, não imaginadas. São vistas, como expressões criativas da lucidez prístina ou os raios do Sol. Qual a diferença entre essa experiência de Rigpa e Dharmadatta de forma não dual e a experiência do substrato e da consciência substrato? Então, às vezes, substrato é a abreviação de consciência substrato. Esses dois últimos termos se referem à natureza essencial da mente, despida e desconfigurada, mas ainda é substrato, né? Apesar de ainda ser uma mente sansárica. O substrato, como a natureza essencial da mente, é uma escuridão, como a noite. Vocês se lembram do terceiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena destituída de atenção plena? Então, tem a atenção plena unifocada, que é quando a gente percebe a quietude e o movimento simultaneamente, a gente começa a prática, percebendo quietude e movimento simultaneamente, sem se mover, né? A atenção plena unifocada. Depois, rala, tem uma hora que aquilo fica um pouco mais suave. Não, brincadeira, no caminho do praticante fica suave mesmo. Então, virar atenção plena manifesta. Você é capaz de sustentar a quietude em meu movimento sem muito esforço. Manifesta. Velocidade cruzeiro, assim, até atingir shamatha. Quando atinge shamatha, a mente comum se dissolve. Então, esse se dissolver no substrato, que é escuro, o que ele fala aqui?
escuridão como a noite, né? Essa é a fase do atingimento de chamata mesmo, quando a mente, como um puff, sobe no substrato. Daí ela surge novamente, brilhando como uma consciência substrato, né? Como uma consciência autoiluminadora, que é o quarto, atenção plena autoiluminadora, que é o quarto tipo de atenção plena, que o do John Limpa vai descrever lá no Vajraessence, no Aquietando a Mente. Então, você se lembra desse tipo de atenção plena, que é a atenção plena destituída de atenção plena? É assim, tudo desaparece em uma escuridão. Mas, nesse momento, você acorda do sono profundo, ou então sai do samadhi profundo. Os pensamentos surgem como apego dualista ao aprendedor e ao que é aprendido. A mente acorda e traz todo o seu lixo com ela. Apego, aflições, obscurecimento, o grande dinossauro. E a identificação profunda com alegria e tristeza, que quando dizemos eu estou feliz, estou triste, eu, é como a reificação de um sonho como verdadeiramente existente. Não é da natureza essencial do céu mudar no curso do dia e da noite, mas sua natureza manifesta é afetada pelo sol. Essa analogia é muito forte. Se você olhar para o céu em um período de 24 horas, você ficar observando o céu, você vai achar que ele está mudando, né? O sol começa a nascer, as cores do céu mudam, as nuvens, arco-íris, então a cor do sol, as cores continuam mudando, daí tudo escurece. Da mesma forma, a natureza manifesta da consciência está sempre mudando. Mas a natureza essencial do céu é só espaço. O espaço não se torna azul ou preto, não tem cor de arco-íris. O espaço é não nascido, incessante e imutável. Então, de modo semelhante, em termos de sua natureza essencial, a mente não muda, mas surge uma distinção entre a lucidez prístina e a mente, baseada na distinção entre consciência primordial e ignorância. Então, essa é a diferença, né? É como se a mudança da cor do céu, blá, blá, é a nossa mente comum. Mas a consciência primordial é espaço. Então, não dá para dizer que são duas coisas diferentes. Está tudo ali, né? Só que a gente vê cor, blá, blá. A gente não percebe o espaço, né, como base para tudo isso. É difícil expressar isso em palavras, mas quando você está consciente da lucidez prístina, da perspectiva da consciência primordial, ela é autoiluminadora. Mas quando você é exposto à lucidez prístina, da perspectiva da ignorância, ela é a mente. A lucidez prístina e a mente não são duas coisas diferentes. A mente da perspectiva da consciência primordial é a lucidez prístina. A mente da perspectiva da ignorância e da fixação dualista é a mente. Não é louco? A base é a fundação de onde todo o samsara e nirvana emergem, assim como um espelho possibilita o surgimento de todos os tipos de reflexos. Assim, do John Limpa recebeu as instruções essenciais de S. Sobial e, em seguida, nos ofereceu os comentários da sua própria experiência. É isso. Do John Limpa dando spoiler para nós de como que é atingir a iluminação. Não sei bem quanto tempo vai demorar para a gente chegar nesse lugar, mas quando a gente chegar, se tiver o livro do Lama na mão, vai ser fácil, né? Se tiver o Dharma, bom a gente carregar para todo canto. Quando a gente estiver perto, assim, estiver desconfiado que está chegando, a gente pega o livro. Quem foi mesmo que o John Limpa falou? Melhor se a gente fosse um grande prática de guardasse na mente, né? Uhum. Isso seria uma boa coisa. Beleza, amores? E tirar da cabeça que você tem que chegar em algum lugar, já que não existe lugar nenhum a ser alcançado. É. Vero. Você vai embora, Carmencita? Pra onde? Não sei, alguém... Quem que é esse aqui? É que eu nunca sei que nome que você entra nas coisas, né, Carmen? Então, eu achei que era você que estava falando, mas não é. Dessa vez ela tá como Carmen. Agora você tá com seu próprio nome, né, a guria? Eu tô com muita inveja de vocês com essas roupinhas levinhas, tão frio do cão aqui. Onde você tá? Viamão City. Viamão, tá frio? Ontem tava um maior calor, hoje entrou um frio, assim, aí tá baixando, assim, de 15 para 10. Ai, que bom! Eu já tava vendo o retiro passado, já... Puta, fazendo calor, já pensava, daqui 15 dias a gente vai estar lá se abanando. Ontem tava calor, hoje tá frio, amanhã pode estar calor de novo. É, muito bem, mano. Impermanente. Não, parece que essa semana agora vai ser meio frio, mas não sei, esse inverno foi muito louco. É, muito louco. Não teve inverno, né?
Aqui tá um inverno de 35 graus, basicamente, aqui durante o dia. Muito louco, realmente. Tomara que vire inverno quando a gente chegar aí no retiro. Tomara. Então tá, meus amores, vamos então encerrar. Então, prece longa vida ao lama. Tempa tuando je chanchen, dangyo kansan zipe makarai, tenzin ke busha pe tempa, danze trini da shindu sewaze, takodrola jampe chachen, Akil Sandra Mena Tendutsikya Alan Wala Shedrakpa Ike Bushen Pusha Petengurchi Zanlin Chida Kepa Nupchok Sugir Teni Utabur Selzepa Lampom Keki Kutse Zetrin Gedro Cantar Pelam Zutripaze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre esteres e terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Kewaji Niduda Kagyam Ramadrakyu Kawachikyamalupa Dei Salagopasho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, Maurício. Semana que vem, tranquilo, continuamos. Tá bom? Beijocas. Bom calor. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Beijo.